5 de outubro, sábado, prazo final para a mudança de partido, segundo a Justiça Eleitoral. Como é que deve ficar o cenário para 2014 no Maranhão? Sobre este assunto, a gente conversa com Carlos Eduardo Lula, cientista político e consultor legislativo. Bom dia. Bom dia. Bom, a gente está vendo aí essa dança toda de partidos políticos, né? E como é que já dá para se definir aí um cenário para 2014, para se ver esse cenário dos partidos que chegam em 2014 mais fortes? Na verdade, esse período de um ano que antecede a eleição é um período de preparação. A campanha eleitoral ela começa efetivamente de agora. Então a gente só tem o começo, uma rearrumação de partidos políticos. Está tudo muito em cima da hora. A gente, por exemplo, vai ter hoje o julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral do registro da rede de sustentabilidade, né, que pode ser mais um novo partido, seria o 33º partido do país, coisas aqui também no estado, que definiria coisas no Estado, que define coisas no Brasil, ter ou não a candidatura da Marina Silva. Isso pode implicar uma eleição de segundo turno para a presidência da República, com consequências para os estados também. Que, aliás, ela já está em segundo lugar pelas pesquisas. Ela permanece em segundo lugar nas pesquisas já há algum tempo, né, com um percentual alto de votos. E com ela, na eleição, é muito provável que haja segundo turno. Sem ela, esse cenário já fica mais improvável. Então, até isso, a gente depende dessa definição para o dia de hoje. E caso o deferimento não ocorra, o RED, como parece já se apresentar, que o TSE não deve deferir o registro do partido, por conta da ausência de assinaturas suficientes, saber se ela ingressa em outro partido político ou se ela simplesmente desiste de se candidatar para a eleição de 2014. Agora, Lula, a gente tem visto aí toda essa disputa lá nos Estados Unidos para aprovação, né, do orçamento, autorização de orçamento lá nos Estados Unidos, e a gente vê aí a luta, né, entre republicanos e democratas, né, uma luta até bonita de se ver, né, cheia de episódios aí pitorescos também lá nos Estados Unidos, e a gente vê, né, essa dança de partidos aqui no Brasil e no estado do Maranhão, que me parece que a questão da ideologia partidária não tem contado muito nesse momento, né? A gente vê pessoas, né, com histórico em determinados partidos indo para outros partidos com ideologias, né, bem diferentes. Isso, esse é um dos problemas do modo de se fazer partido político no Brasil. Agora a gente tem que pensar também que a nossa história é muito recente. Nos Estados Unidos, há uma consolidação de dois partidos, republicanos e democratas, são os maiores, né, que há divergência realmente de natureza ideológica entre ambos e que levam à sociedade. Mas lá nos Estados Unidos nós temos mais de 100 partidos políticos. Isso é importante que se diga. Mas a grande sociedade ela se sente representada por esses dois, por democratas e republicanos. Que é onde a mídia, né, que é onde a mídia traz, eles ocupam quase 100% das cadeiras do Congresso. Aqui é diferente. Nós temos hoje 32 partidos, praticamente todos eles têm representação no Congresso, o que leva a uma série de dificuldades. Agora a gente também tem que pensar que no Brasil, o modo de se ter partido político é muito recente. A gente só passa a ter partidos políticos nacionais em 1934. É só a Constituição de 34 que passa a dizer que os partidos políticos devem assumir caráter nacional. Antes eles apenas espelhavam disputas locais. Eram os donos, eram os caciques locais, os caudilhos, que mandavam nos partidos. Mas em 37 a gente tem a ditadura Vargas. Então a gente já tem um hiato bem aí. Então, de 37 até 46, que é o marco da democratização do país pela primeira vez, a gente tem esse ato grande, sem partidos políticos representativos da nação. E aí a gente tem novamente o período de 46 a 64, e é novamente interrompido. Então, a gente só vai ter a partir de 85, ou da década de 80 do século passado, essa ideia de ter partido político a representar toda a nação, ou ter partido político dessa forma. E é curioso, a gente tem no Brasil essa criação desses partidos que representam a nação inteira, tentam representar ideologias para a sociedade, exatamente no período em que os partidos políticos assumem a crise no mundo. Os partidos políticos são invenção recente. Democracia já existiu sem partido. Os partidos em si, eles passam a ser debatidos a partir do século XVI, XVII e surgem efetivamente apenas no século XIX. Então é uma ideia recente, mas sem dúvida, no Brasil, esse espectro de ter 33 partidos políticos, 32 partidos políticos, 33 com a rede, a gente não sabe, há partidos que surgem e a gente não sabe dizer em que espectro de ideologia eles se encontram. Se são de direita, se são de esquerda, se são de centro, ou se não são coisa alguma. Bom, pelo que a gente tem visto aí, as especulações que têm acontecido e que a gente tem visto na mídia local, né, algumas figuras que não têm tradição política devem aparecer nesse cenário aí de 2014, né? Não tenha dúvidas. Os partidos eles já aprenderam que muitas vezes, tendo um puxador de voto, como não houve mudança do sistema eleitoral, isso pode ser importante para se fazer uma bancada grande. Então, muitas vezes,
os partidos hoje têm investido muito na afiliação de artistas, de jogadores de futebol, de cantores, e lança essas pessoas sem nenhuma atividade política, mas com a visibilidade muito grande no meio social, para tentar puxar votos. Essas pessoas com certeza vão figurar no cenário político. Ontem a gente teve filiação de jogadores de futebol, de artistas, em partidos inclusive grandes. Mesmo o maior partido do país hoje, no Partido dos Trabalhadores, a gente teve, por exemplo, ontem a filiação do Marcelinho Carioca, que é um ex-jogador de futebol. Então até os grandes partidos também se utilizam desse expediente para tentar aumentar suas bancadas. Agora, Lula, isso só é possível porque, como você falou, não se teve aí uma reforma política no país ainda, né? Não há uma reforma política eleitoral e a gente acaba tendo uma fragilidade das ideologias partidárias. Mesmo os partidos que nasceram lá na década de 80, como partidos combativos, como partidos de esquerda, hoje eles têm de se repensar. A gente teria muita dificuldade, por exemplo, hoje, com as bandeiras que prega, de continuar entendendo, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores como partido de esquerda. Ele é um partido cada vez mais que caminha para o centro, né? Do mesmo modo, a gente tem dificuldade de pegar partidos, por exemplo, o PSDB, e dizer que o PSDB é um partido de direita. Muitas bandeiras que ele defende não são bandeiras de direita, seriam, em tese, bandeiras da esquerda. Então, a gente tem essa fragilidade ideológica nos partidos no Brasil, o que torna difícil para a população que acaba não se identificando com essas ideologias. Ela acaba votando não nos partidos e acaba por votar nos seus representantes locais, nos caciques locais, na pessoa que tem mais proximidade à comunidade, sem nenhuma identificação. Por isso é que a pessoa passa por 5, 6, 7 partidos e continua tendo o mesmo número de votação, às vezes até aumentando. Isso quer dizer que a população ela não se sente representada e ela até é meio que indiferente para saber em que partido a pessoa se encontra. Bom, a Marina Silva falava, né, e continua falando que a rede é mais do que um partido, né, uma nova forma de se fazer política e uma nova cultura que ela tenta implementar aí no campo político, né? Como é que você vê isso? O discurso da Marina é um discurso que vem ao encontro do discurso da sociedade. A crise de representatividade, ela não é algo só do Brasil, ela é algo de todos os países do mundo. Em qualquer país, mesmo na Europa, nós fomos fazer uma pesquisa, as pessoas sentirão um grande repúdio da classe política e dos partidos políticos. Então a Marina, ela tenta, fazendo o discurso de combate ao que está aí, fazer algo novo, ter uma proposta nova. Tanto que o nome do partido não tem partido, é só Rede de Sustentabilidade. Seria uma rede a tentar pegar essas pessoas que fazem parte da sociedade, que tentam discutir política de outro modo, de outra forma. Agora, nos parece que, infelizmente, já para a eleição de 2014, a gente não vai poder ter esse debate na sociedade, porque a rede falta um pouco mais de 50 mil assinaturas, ela fala do cancelamento das 95 mil assinaturas pelos cartórios eleitorais, mas é importante que se diga, o Tribunal Superior Eleitoral, na noite de hoje, ele não vai fazer a conferência de assinaturas. As assinaturas elas são conferidas pelos cartórios eleitorais, que certificam isso ao Tribunal Superior Eleitoral. O que chega ao TSE é apenas a certidão dos cartórios eleitorais. Dizer que houve fraude ou que houve conluio dos cartórios, algo muito complicado de se afirmar nesse momento. A gente teve na semana passada a criação de 2 novos partidos, né, que são menores, que não nascem com essa força que a rede nasceria, né, não terão candidatos a presidente, mas que conseguiram esse número, um mínimo de filiações. Infelizmente, parece que a rede deixou muito próximo já do período para tentar conquistar essas assinaturas. Nos parece que hoje tudo leva a crer que o TSE não vai deferir o registro do partido. E aí isso muda um pouco o cenário de 2014. E isso muda bastante o cenário de 2014, seja a nível do Estado, seja a nível nacional. Bom, Eduardo, só para a gente encerrar nossa entrevista, 5 de outubro termina esse prazo. Cabe ainda recurso dos partidos, dos candidatos políticos? Não, na verdade o que acontece é o seguinte, o dia 5 de outubro é exatamente um ano antes da eleição. Então, se tem até esse dia para que ocorram novas filiações. É importante, a gente, para ser candidato, tem que preencher uma série de condições que a Constituição chama de condições de elegibilidade. Dentre elas está a filiação partidária com um ano antes. Quem não se filiar ou houver duplicidade de filiação, fica sem estar afiliado a partido político e não pode ser candidato. Já vi muitos casos de pessoas com a eleição praticamente garantida, que por conta de duplicidade de filiação
deixaram de concorrer às eleições. Então é importante que os partidos estejam atentos e façam as comunicações devidas para o juiz eleitoral, para o partido do qual ele está deixando, para que ele se possa filiar na nova agremiação política. Agora, TCE e Judiciário têm prazos diferenciados, né, dos partidos políticos? Isso aí já é colocado pela jurisprudência. Quem é juiz, quem é membro do Ministério Público, quem é membro do Tribunal de Contas, caso queira se filiar a partido político, ele pode se filiar 6 meses antes da eleição, que é o prazo para ele se desincompatibilizar. Então a gente ainda pode ter surpresas aqui para o ano que vem. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. No portal.